Sou Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre o processo de colonização e natureza da região sudeste do Brasil, uma região extremamente importante no cenário nacional e até internacional, haja vista que nessa região existem metrópoles globais como São Paulo e Rio de Janeiro. Não esqueçamos que o sudeste ele é composto por alguns estados, como Minas Gerais, ok? São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A princípio, nós precisamos recordar que o processo de formação territorial, da área do Sudeste é muito parecido com as demais regiões, como o Nordeste e a Amazônia, ok? Não esqueçamos que assim como nessas regiões existia o predomínio de nativos, mas, porém, depois de você ter a chegada do colonizador com algumas atividades, que no caso do Sudeste foi o ciclo da mineração no século XVII e o ciclo do café no século XIX. Alguns fatos que contribuíram para a ocupação da região Sudeste: primeiro, não esqueça, a decadência da economia açucareira, ok? Que contribuiu decisivamente para a ida de nordestinos para o Sudeste, haja vista que estava ocorrendo a descoberta de metais preciosos, as fortes migrações internas, principalmente nordestina em direção a essa nova região aurífera e, claro, a expansão da economia cafeeira, que fez com que, na verdade, mais tarde, deixasse algumas heranças para contribuir para a nossa revolução industrial do Brasil. Não esqueça que um dos principais impactos dessa região sudeste, processo de ocupação, foi a própria ocupação efetiva, que se deu principalmente a partir da formação de vilas, que mais tarde virarão cidades, e, claro, a economia do café, que vai criar uma grande infraestrutura, como as ferrovias, bancos, até rede elétrica e portos, que vão contribuir para o processo da nossa revolução industrial, através da implantação da infraestrutura. E não esqueçamos que essa revolução industrial foi uma das maiores consequências desse processo de ocupação, haja vista que ficaram inúmeras heranças da época do café, ok? Aspectos gerais do Sudeste. Não esqueça que o Sudeste tem aproximadamente uma área hoje de aproximadamente 924 mil quilômetros quadrados, representando 12% do cenário nacional. Algumas características importantes: o Sudeste é a região mais industrializada do país, ok? Tanto é que essa industrialização ela vem desde a década de 30 do governo Vargas. É formado por 4 estados: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A sua formação está ligada às atividades extrativistas, acabamos de falar, ciclo da mineração e do café. Possui excelentes indicadores sociais, um grande desenvolvimento social e cultural. É uma região que faz parte da região geoeconômica conhecida como Centro-Sul. É considerado também um polo turístico, econômico, industrial e cultural. É a primeira maior renda per capita do Brasil, ou seja, a renda no Sudeste é muito maior em relação às outras regiões e, claro, tem um grande desenvolvimento econômico nos 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. Um fato importantíssimo que nós precisamos lembrar do Sudeste também são seus aspectos naturais, a começar pelo clima, que é marcado por uma pluralidade climática. O Sudeste tem basicamente 4 tipos de clima. Ele tem o clima semiárido, que é encontrado no norte de Minas Gerais, o clima tropical de altitude, que é encontrado nas áreas de serras, principalmente nas áreas de São Paulo e Rio de Janeiro. Temos o clima tropical, que é marcado pelo verão chuvoso e o inverno seco. E temos também o clima subtropical, encontrado no sul do estado de São Paulo, como nós podemos perceber no mapa ao lado. Já a vegetação, como existe uma pluralidade climática, existe também uma pluralidade biogenética, ou seja, você tem, na verdade, uma rica biodiversidade, marcado pela presença do cerrado, ok? Marcado pela presença da caatinga, ali nas áreas do norte de Minas Gerais, Mata Atlântica, que é o bioma mais desmatado do país, e, claro, a Mata de Araucária, também conhecida como Mata dos Pinhais. Além, claro, de ter a presença da vegetação litorânea. E para encerrar nossa belíssima aula, o relevo do Sudeste é bastante irregular, com a presença de serras, planícies, planaltos e depressões. Portanto, um relevo bastante irregular, mas com forte predomínio dos planaltos. Tudo bem? E, claro, a hidrografia ela é bastante densa e caudalosa. A hidrografia do Sudeste é muito utilizada para a navegação, para a expansão do agronegócio, que é a agricultura mais a pecuária, a geração de energia,
e lá se destacam algumas bacias hidrográficas, como a Bacia Sul, a Bacia Leste, Sudeste, a Bacia do Paraná e a Bacia do São Francisco. Ok? Até o nosso próximo encontro!